Fala aí, povo, juntos mais uma vez. Bom, a minha demanda e a minha tristeza e a minha decepção são com os evangélicos. Eu estou admirado. Eu não quero nem saber das outras religiões, mas eu estou estupefato, eu estou admirado com o comportamento de alguns cristãos. Do presidente da República, das sandices que ele vem falando em relação e a postura dele em relação ao coronavírus, tudo bem, dá até pra gente, não vou dizer aceitar, mas o que você pode esperar, né, de um cara que um tempo atrás pregou o extermínio de Fernando Henrique, que deveria metralhar Fernando Henrique? O que você vai esperar de um cara que um tempo atrás pregou o extermínio de não sei quantos milhões de pessoas? O que a gente vai esperar de um cara que de vez em quando sempre faz apologia à ditadura e não está nem aí para os sofrimentos que as pessoas no tempo da ditadura passaram, pessoas que ficaram em calabouços dele? A gente não pode esperar nada, né? Vai esperar o quê? Ele veio de uma área militar. Então, as sandices que ele fala, a gente até tenta entender. Duro é ouvir o que a gente ouviu, né? Quando perguntaram sobre as mortes, ele fala: e daí? Eu sou o Messias, mas eu não faço milagre. É duro. Porque não é da família dele, então. Porque os da família dele ele protege, né? Você vê que ele está fazendo de tudo para poder não permitir que a Polícia Federal chegue até onde tem que chegar. Os dele ele sempre vai proteger. Se com certeza a pandemia, você vê que ele já não está nem matando danos com os filhos. Porque se houver alguma questão de contaminação com os filhos, lógico que ele vai agir. Mas como são os brasileiros, é o povo, para ele tanto faz, tanto fez. 5 mil pessoas, 6 mil, não importa para ele, entendeu? E já está até falando em levar o campeonato carioca para Brasília, quer dizer, em meio a tanta crise, a construções de covas, gente morrendo, 400 pessoas morrendo por dia, ele está pensando em levar o campeonato carioca para Brasília, sendo orientado pelo Renato Gaúcho. É triste. Agora, os cristãos baterem palma para isso, tentarem amenizar, os cristãos que falam de Jesus, que falam que a gente vai para o inferno, que eles vão para os céus, os cristãos que sempre falam que Deus é isso, Deus é aquilo, e temos que nos preparar para aquele grande dia, e os cristãos estão tudo a favor disso. Olha, simplesmente assim, de doer o coração. Por isso que Jesus falou: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E ele também disse que vai falar para aqueles que: apartai-vos de mim, vós malditos, porque eu nunca vos conheci. Quando eu estava nu, vocês não foram me vestir. Estava nos hospitais, não me visitaram. E assim se vai por diante. Então, Jesus, claramente como onisciente, já sabe do que vai acontecer. E muitos dos cristãos que estão dentro da igreja, lógico. É por isso que você entende o porquê que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vão ficar, pô. 70% da igreja, se Jesus voltasse hoje, não sobe, mas não vai com Jesus mesmo. Eles que pregam o arrebatamento, a vinda de Jesus, pode ter certeza, 70%, 80% desses cristãos não sobem. Não sobem. Não tem nem moral para falar de Jesus. Hoje, eu considero a igreja, que eu sempre falei isso, que se aproxima mais ali do caminho da verdade, é a adventista. Mas você fala com os cristãos sobre adventistas, só falta te matar. Chamam a igreja adventista de seitas e os Cambó 4 porque guarda o sábado. Mas você não vê pastores da adventista metidos em falcatrua, não vê escândalo da igreja adventista.
Só porque eles guardam o sábado, dizem que eles estão no tempo da lei. Mas você não vê sujeirada, você não vê a igreja adventista metida com podridão. Agora, os evangélicos, e na sua maioria, né, vamos botar assim, a liderança pentecostal, a tradicional também ainda dá para passar, mas os pentecostais estão rachando a cara. E eles vão muito pelaquela questão dos dons. Adoram falar em línguas, entregar revelações, profecias, e acham que fazendo isso estão mostrando o poder de Deus. Entregam revelações, eu não sei, e tantas profecias. Olha, Deus usa muito, como é que pode? O santo está misturado com o profano. A igreja está corrompida, mas mesmo assim Deus usa esses corruptos. Fala através deles. Eu não entendo como é que pode ser um Deus desse jeito, que ele fala que ele não tem prazer em sacrifícios, em obediência, e como é que ele vai falar através de um povo que é desobediente? Então, quando Jesus disse assim, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros, ele não falou que nós seremos reconhecidos, ou que os cristãos serão reconhecidos pelos dons espirituais, mas ele falou pelo amor. E também em outra parte se diz, pelos frutos do Espírito. Os frutos são importantes. Amor, benignidade, mansidão, paciência. Os frutos vão referendar, vão mostrar a que árvore nós pertencemos, ou a igreja pertence. Mas não os dons. Mas hoje você vê os cristãos muito querendo só atrás dos dons. Suspendem banco, jogam banco pro alto, falam inúmeras, fazem casamento, revelações, profecias, mas quando tem que mostrar Jesus, negam Jesus pelo seu comportamento. Por isso que quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, quando Jesus pediu para que ele fosse pegar foi pedir para que ele pudesse ser hospedado em algumas casas, em alguns lugares, e o cara não deu, eles não deram, eles não aceitaram os discípulos. Eles falaram assim, Senhor, você quer que a gente faça o quê? Rogue ao nosso Pai para que caia um raio ou que mate o povo? Jesus falou assim, vocês não sabem de qual espírito vocês são? Eu não estou aqui para destruir. Eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. E hoje a gente vê os cristãos no mesmo sentimento dos discípulos, querendo destruição, guerra, pregando ódio, incentivando apologia a mortes, batendo palma para a loucura. Os cristãos estão apoiando, eu não vou nem dizer o governo, mas estão apoiando sandices, e tentam justificar, dizendo, não, mas porque ele está falando isso daí. Não tem que justificar, não tem que apoiar esse tipo de coisa. Se a igreja é santa, ela tem que ser santa. Se a igreja ela é de Jesus, ela precisa pregar o amor, ela não pode estar a favor do ódio. Que cristãos são esses que estão hoje em dia, dentro da igreja, eles são santos, aqui fora eles são os pecadores, são nojentos, são podres. Eu estou horrorizado com esse pessoal da igreja. Lá dentro, eles falam de Jesus como se eles fossem perfeitos. O povo todo é um povo errado, as outras religiões, mas quando chegam cá fora, eles negam o próprio Cristo através das atitudes. Você não tem que ser cristão dentro da igreja, não. Você tem que ser cristão cá fora. Você tem que mostrar a Jesus são pelos seus atos, é pelo teu comportamento. Não é por causa de dizer que vê anjo. É tanto anjo que aparece, é tanto anjo que bandeja, é tanto anjo que está fazendo casamento, é tanto anjo que entrega aí passagem para os outros. Engraçado, mas esses anjos não são capazes de mudar o caráter da pessoa, não é capaz de mudar a essência da pessoa, não é capaz de mudar, no caso aqui, a consciência da pessoa. Que anjos são esses? Que não tem condições de chegar e mostrar à pessoa que você tem que ir pelos frutos, que você precisa amar o seu próximo, que nessa hora você precisa reprovar as atitudes, que você precisa estar com Deus, mas estão idolatrando um homem que está totalmente perdido, que numa hora dessa que era para mostrar amor pelo povo, está demonstrando desdém, está desdenhando o sofrimento de mais de 5.000 pessoas,
Que igreja é essa? Que igreja de Jesus é essa? Onde tem muita gente que falam de Jesus, que diz que estão libertos, mas ainda não estão libertos, não estão convertidos, estão convencidos. Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão convencidas. Elas ainda não se converteram. Então, por isso, que se Jesus voltar hoje, vai ser um lamento só. Muitos vão ficar. Por causa de quê? Porque não mostram Jesus Cristo no seu coração. Em outra parte, quando Jesus fez aquele discurso, que ele era seguido por milhões de pessoas, por uma multidão, e ele começa a falar duramente, quando ele olha, só está ele e os discípulos. O que ele falou? Olha, esse povo só me honra com seus lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Então, hoje a gente observa que a maioria desse pessoal, dentro da igreja, o coração está longe de Deus. Estão, na verdade, só atrás de bênçãos, mas não estão atrás do abençoador. Estão ali barganhando com Jesus. Eu dou o dízimo, se eu dou 10%, eu vou receber 100%. Estão investindo. Jesus virou uma poupança. Deus virou uma caderneta para essas pessoas. Eles não estão ali fazendo as coisas por amor, mas eles estão fazendo sempre naquela intenção. Eu dou um tanto para receber mais tanto. Ou seja, estão se enganando, porque a Deus eles não estão enganando. A Deus eles não estão enganando. E vão pagar caro. Vocês vão pagar caro, cristãos. Vocês estão brincando com a verdade. Vocês estão brincando com a palavra de Deus. Vocês gostam muito de condenar as outras religiões. Católicos, espíritas, todas as outras religiões vocês gostam de condenar. Mas vocês esquecem que vocês, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E aqueles que vituperam Cristo novamente, lhe será praticamente impossível que caiam no arrependimento. E vocês sabem como é que Deus também faz. Deus cauteriza a mente. Deus cauteriza a mente. Hoje a gente percebe que o número da igreja de pessoas que estão desviadas é muito maior do que os de agregados. Por causa de quê? Porque não é o diabo não, são as pessoas que estão dentro da igreja. Porque as pessoas, os cristãos gostam muito de botar a culpa no demônio, no diabo, que tudo é o diabo, mas esquecem de olhar para eles mesmos, que eles, na maioria das vezes, estão sendo os verdadeiros diabos. Eles estão sendo os verdadeiros demônios. Falsos, mentirosos, arrogantes, mentirosos, destruindo vidas, entregando profecias, mas não consegue fazer a profecia acontecer na sua vida. Eu estou decepcionado com... Eu estou assim, eu não consigo. Olha para os cristãos, às vezes, quando começam a falar, para. Você não é um cristão, você é um crente. O cristão é diferente. O cristão é igual Paulo. Estava no mundo, consentiu com a morte de Estevão, mas quando se converteu, chamou Pedro a atenção. Na hora. Você, Pedro, é um judeu, se comporta como um gentil. Como é que você quer que o gentil se torne um cristão, um judeu? Então, cristão, você profeta, você vaso, né? Você aí, obreira. Lá dentro você é obreira, cá fora você já sabe que é porque não posso falar. A gente não pode falar. Lá dentro você é um vaso de honra. Cá fora você é um vaso de desonra. Você é um vaso nojento. Entendeu? Lá dentro você é um santo. Fora você é um pecador. Mas você vai pagar caro, você pode ter certeza. Muitos não vão subir, mas vocês também não vão subir não. Porque vocês estão patrocinando isso que está aí, ó. A igreja está corrompida. Aí o que acontece? Quando chega dentro da igreja, tomam santa ceia como se nada tivesse acontecendo. Mas a cara de vocês vão cair, vocês podem ter certeza. E outra, o anticristo não vai se levantar para esse tempo. Ele não vai se levantar para esse tempo. Mas se o anticristo se levantasse para esse tempo, a maioria desses cristãos adorariam o anticristo. Porque não sabe nem quem é o Cristo. Então, uma decepção. Eu fico olhando assim, às vezes eu fico observando. É muito fácil chegar ali, fazer a... É igual uma garota, esse dia eu estava vendo um vídeo de uma garota, eu não posso nem falar o nome, mas vocês sabem, é uma tal de Vitória, alguma coisa assim, Vitória de Deus, sei lá. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como é que fazem isso com uma garota? A garota com comportamento que não é o dela, como se fosse aquelas cristãs de oração, né? De corinhos, aquelas coisas todas. A garota fica falando ali como se ela já fosse uma adulta, quer entregar revelação, profecias. E eu fiquei olhando e falei, gente, os cristãos estão brincando. Uma aberração dessa natureza. Não a garota, mas os que estão fazendo com a garota uma aberração.
Estão mudando os tempos. Mas vocês vão pagar, cristãos. Pode ter certeza que Jesus vai, no dia, por isso que Jesus falou, que toda língua vai ter que confessar, vai ter que se dobrar, vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Então não se esqueça, muitos são chamados. Poucos são vocês hoje estão batendo palma porque o presidente falou. Não, ele está certo. As 5.000 mortes para vocês não interessam, né, cristãos? O que importa é o Deus de vocês, é o Messias de vocês. Mas vocês se esquecem que Jesus deu a vida até pelo bandido. Ele deu a vida foi por todos. Jesus não fez separação. Para Jesus não tem diferença entre cristãos, evangélicos, macumbeiro, entre bandidos, não tem nada. Ele morreu foi para todos. Agora, se vão aceitá-lo ou não, é outra diferença. Mas Jesus morreu foi para todos. Vocês fazem acepção de pessoas. Vocês gostam muito de julgar os outros. Mas vocês também estão condenados. Então, começa a rever seus conceitos. Não é entregando profecias que vocês vão falar, vão se referendar como cristãos. Não é fazendo revelações, não. Mas é pelos frutos, é pela mansidão. Condena as pessoas que usam roupas aí, bota a roupa até aqui, ó. Bota a roupa aqui assim, assado, para dizer que é santo. Mas chega cá fora, pior, já sabe do que quem, né? Do que as que estão lá. Vem com a roupa até aqui. A roupinha, paz do Senhor, Bíblia na mão. Meu irmão, saiu dali pior. Uma vergonha. Então, é o seu coração. Por isso que Jesus falou, eis que eu estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, no seu coração, e farei dele morada. Eu cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta para entrar no coração. Muda o teu coração, muda o teu comportamento, cristão. Revê os teus conceitos. Porque vocês até agora só estão fazendo vergonha. Tá junto com essa igreja, essa coisa de prosperidade, tudo isso aí envaideceu o povo. A igreja está aí, ó, na vaidade. Está aí na megalomania. Mas de Jesus não está mostrando nada. Pode ter certeza, 70%, 80% da igreja não vai subir. E se morrer agora, sabe que não vão para o inferno. Não tem ninguém para o inferno. Vai aguardar, igual está todo mundo aguardando lá no templo, lá está todo mundo, vão botar aqui no sono. Mas pode saber que na revelação está condenado. Não tá, porque a tua palha vai ser queimada. Porque a tua obra é outra. Você não está em Jesus por Jesus. Você está com outros interesses. Está apoiando o que está aí, está batendo palmo para essas sandices aí. Isso aí é o que está certo mesmo? Então, aguardo o cajado de vocês que vão descer para vocês também. Eu estou enojado, eu estou triste com a igreja. Triste. Eu não esperava que a igreja de Jesus ela fosse se comportar pior do que outras religiões. Eu não estou diferente das outras religiões. Mas como a igreja sempre se julga maior ou melhor do que as outras, eu não esperava que a igreja fosse ter um comportamento pior do que todas as religiões juntas. Um forte abraço e até a próxima.